2023 vai ser um ano incrível. Nesse próximo ano a gente vai ter 3 marcas astrológicas, estreias no céu, que são fundamentais para a gente entender como as coisas podem acontecer. Entre elas, a sorte de Júpiter em Áries, os desafios de Saturno em Peixes e as transformações, as profundas transformações de Plutão em Aquário. No vídeo de hoje eu falo sobre Saturno em Peixes. Ele entra no signo de Peixes em 2023 e fica até 2026. Como são 3 anos, são grandes transformações. No vídeo de hoje eu falo sobre a mitologia do planeta, eu falo da simbologia do signo, falo sobre os eventos que podem acontecer fora de nós, dentro de nós, na nossa vida pública e na nossa vida privada, e como a gente pode ser e estar nesse planetinha de acordo com essas configurações. Lembrando que Saturno em Peixes é uma marca importante para todos nós, não importa se tenhamos aspectos importantes ou não em Peixes, embora, obviamente, para piscianos e piscianas, esse é um aspecto vai ser um aspecto muito mais presente. Então é sobre tudo isso que eu falo a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Seja muito bem-vindo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para receber as notificações e acompanhe também todo o conteúdo no Instagram da astróloga e no site oficial. Bem, moçada, eu vou me fiando pelo texto para a gente não se perder. É uma leitura comentada. Comecemos pela mitologia do planeta. Saturno é o senhor do tempo. Saturno é o nome grego de Cronos, o implacável senhor do tempo, na mitologia grega antiga, e simboliza tudo o que possamos aprender e amadurecer com o passar das semanas, dos meses e dos anos. Saturno, com seus anéis, é sinônimo de limitação, de restrição, de desafio, às vezes de castração e de escassez. É o arquétipo de um pai severo que ensina de maneira rígida, às vezes penosa, mas sempre impecável. Em nossos mapas, onde ele está, por signo ou casa, nos mostra em que área da vida é preciso construir solidez, estruturas, pilares e, ao mesmo tempo, romper com os nossos limites. Por isso, ele é a estabilidade, a durabilidade, a rigidez, a solidez, é onde a gente sabe que a gente está pisando. Ele é a perseverança, a organização, a segurança e a nossa fortaleza. De ação lenta e fria, às vezes calculista, ele irá nos testar até saber que a gente aprendeu de verdade, até saber que a gente se aperfeiçoou e finalmente que somos merecedores de toda a sua glória. Saturno é a reputação de uma pessoa séria e comprometida com aquilo que faz. Por outro lado, também tem a ver com pessoas que são mais isoladas e podem ter um perfil mais melancólico. Bom, ela pode ser a faceta temida de Deus e a posição em que se encontra nos nossos mapas natais pode nos mostrar como devemos cumprir as suas exigências divinas. Ali, portanto, estarão os nossos deveres, lições e, em muitos momentos, o amargo da vida, o difícil, mas também o nosso talento mais profundo a ser desenvolvido. Já pensaram nisso? Sobre Saturno? Todas as vezes que Saturno passa por um signo, ele atua sobre os seus temas principais, os temas principais do signo. De maneira que Saturno nos ensina, nos cobra, ele pede resultados, ele demanda sobriedade, disciplina e compromisso. Geralmente os ciclos de Saturno são os mais temidos. A gente morre de medo dos ciclos de Saturno, porque as suas exigências são muitas. O cara é muito rígido, mas suas lições, depois que a gente passa pelas suas lições, a gente se sente muito mais orientado a realizar na vida aquilo que a gente tem que realizar, né? São temidos porque suas exigências são muitas e suas lições nos colocam no mundo de uma maneira mais sólida. Inclusive, trazendo benefícios edificantes e duradouros, porque é tudo aquilo que o tempo ajuda a construir. Conhecido pelos antigos como um planeta maléfico, ele tinha essa pecha entre os antigos, Saturno carrega essa coisa do velho que leva a foice junto consigo e tem uma estreita relação com a sabedoria, a autoridade,
o envelhecimento e a morte, seja morte real ou simbólica. Seu ciclo ao redor do Sol gira aproximadamente em torno de 29 anos. Por isso, tanto se fala da revolução de Saturno, o aniversário de Saturno, a revolução de Saturno, que é quando Saturno passa pelo mesmo ponto do mapa novamente. Isso acontece por volta dos 30 anos, dos 60 e dos 90, que, como a gente pode ver, são ciclos, né? A gente chega ao começo da idade adulta, a gente chega à maturidade e a gente chega à velhice. Então é a contagem do tempo nas nossas vidas. Bom, bora entender o que significa o signo de Peixes, porque aí a gente pode entender melhor de que maneira Saturno vai agir sobre Peixes. Peixes é a última etapa de uma linda jornada de evolução na Terra, né? É o 11º signo da roda zodiacal e representa todo o momento da vida em que nos aproximamos do final da jornada. Ele é o fim da narrativa, ele é o fim da contação, né? E é justamente quando a gente se une num todo. A gente já passou por todas as etapas da vida, agora a gente vai se irmanar nesse todo, de maneira indiferenciada, como uma grande fusão com a vida, com os animais, com a natureza, com os tempos, com as pessoas, com as histórias, com tudo. Mutável, ele está prestes a tocar o último sentido, o sentido maior da vida. É por isso que muitos piscianos estão entre cá, entre lá, entre o encontrar-se profundamente e o perder-se, porque afinal de contas está imerso num grande todo. Nesse limite entre a vida, a morte, real e simbólica, estão em contato máximo com o amor maior, a criatividade, a arte, a cura e o sublime. E justamente porque estão próximos do mistério da vida, é que são de uma sensibilidade impressionante. Uma qualidade que pode nos ajudar a seguir no caminho da luz ou nos levar diretamente para um destino super sombrio. Pois diante do todo, a gente pode simplesmente preferir fugir da realidade, não é mesmo? Por meio das drogas, por meio de medicamentos, por meio de vícios, que podem nos levar a experiências muito dolorosas e muito degradantes, infelizmente. E esse leque tão amplo de expressões piscianas, não é mesmo? Que se faz nascer nos piscianos, também a introspecção, a sensibilidade, a mediunidade, a timidez, a intuição, a caridade, a compaixão, a solidariedade, o sacrifício, o sacro ofício, o ofício sagrado, a imaginação, a arte e a iluminação. De maneira simplificada, pessoas com aspectos importantes nesse signo poderão se sentir mais entusiasmados em Deus. Por isso, tem fé na vida e às vezes muita sorte nas suas empreitadas. Por outro lado, a melancolia, o medo, a vulnerabilidade pode se manifestar como aspectos sombrios e a insensibilidade pode se tornar, no final das contas, uma autodefesa. Pessoas com aspectos importantes em Peixes, como Sol, Ascendente, Lua, às vezes uma Vênus, tendem a realizar algum tipo de trabalho que é mais isolado, que é mais solitário, às vezes invisível e até inconsciente. E podem atuar em instituições psiquiátricas, penitenciárias, hospitais, laboratórios, campos de refugiados, ambientes de guerra, instituições religiosas, agências de turismo, sets de filmagem e até festivais de música. Então, Peixes abraça tudo isso. Bom, ação, o que pede o céu? De que maneira esse Saturno, que é esse Deus tão castrador ao mesmo tempo que nos ensina, vai atuar sobre esse signo, que é de difícil contenção. São as últimas águas, né? Terceiro signo de água. O encontro de Saturno em Peixes pode soar tremendamente incompatível, justamente. Pois de um lado a gente está falando de rigidez, de estrutura, de forma, de fronteira, de limite, num signo que tudo que toca torna líquido, ilimitado e inconsciente. Por isso, os próximos 3 anos poderão ser um tempo de duro aprendizado, principalmente para pessoas com aspectos importantes em Peixes, exigindo dos piscianos organização, pragmatismo, resultados, senso de realidade, verdade, responsabilidade e razão. Então não é pouca coisa e não vai ser fácil. Mas, por outro lado, poderá também ser um tempo de estruturação de planos e de sonhos, porque os piscianos são super sonhadores,
Sonhos que até então a gente imaginava que seriam impossíveis de serem realizados. E de repente agora a gente consegue trazer solidez e estrutura para isso que a gente vinha sonhando e idealizando há tanto tempo. Na fusão, ou melhor, na conclusão desse ciclo, que vai ser entre 2025 e 2026, a gente vai ter a conjunção de Saturno com Netuno, não é mesmo? Que atualmente está em Peixes. E este poderá ser um dos períodos mais intensos desse trânsito, porque aí a gente tem a soma das potências dos dois planetas, não é mesmo? Dos planetas unidos. O que Saturno quer de nós, no final das contas, é amadurecimento, é isso. Que ele seja para nós, portanto, muito mais aquele sincero amigo, às vezes um amigo meio sincericida, aquele que fala sério, né? E muito menos um carrasco, porque tem muita gente que encara Saturno como se ele fosse um grande carrasco. Bem, moçada, como a astrologia é o estudo dos ciclos planetários, dos mesmos planetas, nos mesmos signos, mas em outros tempos, seria interessante a gente revisitar algumas datas históricas que falam pra gente sobre acontecimentos arquetípicos e simbólicos e que, por analogia e paralelo, podem acontecer, surgir no meio de nós novamente. Então, queria que vocês prestassem atenção. Veja só, entre 1906 e 1908, quando Saturno esteve em Peixes, aconteceu a primeira experiência dos filmes coloridos no cinema. Então vocês estão vendo a estruturação de uma experiência que é onírica, né? O máximo do onírico é a representação desse inconsciente projetado dentro de uma sala escura para um grande coletivo. Isso é Saturno em Peixes. Nessa mesma época, Santos Dumont realizou seu primeiro voo com 14 bis. Nesses anos a gente teve a primeira transmissão radiofônica do Brasil, o nascimento da grande filósofa alemã Hannah Arendt, né, que tinha Saturno em Peixes no meio do céu, né, e a fundação da Cruz Vermelha no Brasil. Entre 1935 e 1938, a gente teve a criação dos Alcoólicos Anônimos. Se a gente está falando de vícios em Peixes, no perder-se em Peixes, a gente traz a solidez, a estruturação de um pilar que veio a ajudar e muito, até hoje, é de grande importância para pessoas que desenvolveram essa questão na vida. Nessa mesma época, a gente tem o nascimento de ninguém menos que Dalai Lama e o Papa Francisco, que são as bases, os pilares de algumas das maiores religiões do planeta na atualidade. Entre os anos de 1964 e 67, foi a penúltima vez em que a gente teve Saturno em Peixes, a gente teve a ditadura no Brasil entre 64, que começou em 64, só terminou em 83, ou melhor, 85. Foram os anos de chumbo no Brasil, curioso, o som, anos de chumbo é Saturno dentro da alquimia. A gente teve também, por outro lado, de uma maneira muito mais luminosa, os festivais de música e a inauguração da TV Globo em 65, né? Entre 93 e 96, que foi o último ciclo muito mais próximo da gente, a gente teve o lançamento do primeiro DVD nos Estados Unidos, de novo, a estruturação de uma plataforma de arte, de sonho, de cinema, né? A gente teve, infelizmente, a chacina da Candelária, né? Eventos que têm a ver com morte coletiva, também tem a ver com Peixes, e o começo do Plano Real em 94. Bom, entendido, trazidos esses exemplos, eu gostaria de fazer um exercício criativo agora para a gente imaginar 10 episódios, eu sugiro 10 situações que podem eclodir ao nosso redor, e aí a gente pode viver coletivamente uma experiência mais intensa em se tratando desse Saturno em Peixes. Então, em nível coletivo, eu trago 10 exemplos. Seria interessante que a gente ficasse de olho aí, digamos, pelos próximos 3 anos, nessas manifestações ao nosso redor. A primeira delas, crise hídrica. Pois bem, devido às mudanças climáticas, se a gente imaginar que Saturno é castração e ele vai estar no último signo do elemento água, a gente pode sim estar falando de uma grande escassez de água, de seca nos próximos anos em vários lugares do mundo, e seria muito importante, inclusive, que a gente tivesse um olhar precioso, cuidadoso, atencioso e responsável pelas águas dos mares, que são o nosso maior ecossistema, não é mesmo? 2. Estruturação da cultura.
solidificação de mecanismos, projetos de lei para que a cultura possa se reerguer no Brasil e em vários outros lugares do mundo. Então isso pode sim acontecer. 3. Tsunamis. Infelizmente a gente pode ter experiências com terremotos e tsunamis que podem ser provocados pelas placas tectônicas do fundo do mar. Além disso, acidentes marítimos e bastante expressivos podem acontecer durante esse período de 23 a 26. 4. Falsos profetas. Os falsos gurus e instituições que surgiram em demasia, em abundância com Júpiter em Peixes, vamos combinar, né? Essa passagem por 2022 de Júpiter em Peixes, principalmente conjunto a Netuno, foi prato cheio para a proliferação de figuras que não têm a menor responsabilidade religiosa, pois a chegada de Saturno em Peixe traz responsabilidade com aquilo que se prega, tá bem? Até mesmo, como eu escrevo no texto, a gente pode ter um público mais atento, mais criterioso, com melhor discernimento para reconhecer as pessoas que têm um trabalho sério em se tratando de espiritualidade, de religiosidade, de mentoria e por aí vai. Bom, 5. A gente pode estar falando de crises religiosas. Eu diria o seguinte, vamos prestar atenção na saúde e na vida de líderes como Dalai Lama e Papa Francisco, que justamente estarão próximos do seu terceiro retorno de Saturno. Além disso, a Igreja Católica tem peixes como símbolo de sua fé. Inclusive, a era de peixes é a era do cristianismo. Tanto religião quanto religiosos podem viver grandes desafios, portanto, durante esse período. E o período mais simbólico para esses acontecimentos poderá ser justamente durante este trânsito, ok? Bom, 6. Vamos falar de saúde mental, psique humana, o inconsciente, é disso que se trata, Peixes. Portanto, a psicologia, a psiquiatria, a indústria farmacêutica e os psicodélicos, que está se falando muito sobre isso agora, o uso de cogumelos, o uso de outras substâncias, o uso da maconha, do THC e tudo mais. Tudo isso pode ganhar uma grande projeção, amadurecimento, estruturação, regulamentação para uso medicinal, tá bem? 7. Refugiados. O ano de 2022 foi um ano muito difícil para os refugiados por conta da guerra na Ucrânia e principalmente na conjunção de Júpiter com Netuno, não é mesmo? Que multiplicou muito os refugiados durante esse período. Com Saturno em Peixes, as fronteiras, porque Saturno tem a ver com limite, tem a ver com fronteira, podem ficar muito mais rígidas, aumentando a xenofobia e dificultando muito a vida dos refugiados e deslocados internos, e podem ser muitos os deslocados internos, na verdade, cada vez mais, justamente por conta do aquecimento global, das mudanças climáticas e das catástrofes naturais que vão acontecendo pelo globo daqui para frente. 8. Voluntariado. Por outro lado, a chegada de Saturno em Peixes pode ser estruturante para quem trabalha com voluntariado. Inclusive porque, com os efeitos das mudanças climáticas, será fundamental atualizar a força de Saturno, né, para dar mais solidez às práticas e projetos que vão dar suporte nesse momento para esse tema tão desafiador. 9. Exilados. Peixes tem uma forte relação com quem está em exílio, com quem está exilado. Portanto, que a gente tenha olhos para os presídios, os monastérios, os hospitais, os hospícios. Todos esses lugares poderão passar por um momento de grande dificuldade, de escassez, de dificuldade, o que vai exigir de Saturno, que é um gestor, um administrador, que coloque tudo isso em ordem. Então, por exemplo, no ano que vem, a gente pode ter um problema de saúde grave, inclusive com Saturno em Peixes, a gente pode ter sim, novamente, outras epidemias, quiçá até mesmo outra pandemia. A gente sabe que a situação na China é muito crítica, como a gente está falando de um país muito fechado, a gente não tem informações dali de dentro, mas agora, nessa virada de ano entre 2022 e 2023, a gente sabe como a situação na China está ficando crítica. Por isso, será exigido um Saturno em Peixes, ou coloca ordem em toda essa coisa, né? Ou tudo anda muito mais, de uma maneira mais rígida, ou então a coisa fica fora de controle, tá bem?
Bom, falei voluntários exilados, sim, agora número 10 e o último, responsabilidade emocional, moçada. Se com Saturno em Aquário a gente teve que aprender a dar uma importância para as nossas questões, mas uma importância em nível racional, eu entendo intelectualmente que eu sou responsável por uma série de coisas, mas agora com Saturno em Peixes a gente entende com o coração, a gente tem um entendimento emotivo, emocional, de que a gente precisa cuidar do que precisa ser cuidado, tá bom? Por isso a gente pode desenvolver muito mais compaixão e humanidade. E a gente acaba desenvolvendo isso tudo na hora do sofrimento mesmo. Bem, moçada, entendendo o que acontece com a gente em nível coletivo, seria interessante a gente entender que desse macrocosmo tudo vai invadindo o nosso microcosmo. Então, a partir de experiências, muitas experiências ao nosso redor, né, em grupo, a gente consegue dimensionar e perceber experiências que acontecem com a gente. Portanto, eu sugiro a partir de agora 10 exemplos de situações que podem acontecer com a gente, especialmente pessoas que têm aspectos importantes no signo de Peixes. Vamos lá. 1. Paternidade ou gerência. Muitas pessoas podem vir a se tornar papais, assumem a responsabilidade de um bebezinho chegando na família, né? O que mais que a gente pode falar sobre isso? Peixes pode assumir a paternidade ou responsabilidade por pessoas, por grandes projetos, por grupos, por empresas e por nações. 2. Combate aos vícios. Vejam bem, em Peixes isso é sério. Vícios, compulsões e fugas são os temas mais obscuros de Peixes. Inclusive eu deixo para vocês aqui embaixo nas descrições e na tela um link de um vídeo sobre os aspectos sombrios de Peixes, para vocês entenderem melhor de que maneira navegar por essas águas tão profundas e emotivas. Com a chegada de Saturno, o sujeito terá de assumir sua própria responsabilidade pelos seus comportamentos, né? Do contrário, poderá sofrer graves consequências em se tratando de saúde mental e de saúde física. Com Saturno em Peixes, estamos falando de batalhas silenciosas com o nosso próprio inconsciente. Saturno já é uma coisa que acontece muito de maneira silenciosa na vida da gente. A gente não comenta com os outros que a gente está passando por momentos difíceis, né? A gente deixa isso bem guardadinho, bem pra gente, às vezes só com o companheiro e com a família. E em Peixes, a gente está falando de fantasmas, de coisas muito íntimas, emocionais, afetivas, memórias do passado, inconscientes. Então, a coisa vai estar muito fechadinha dentro da gente, sabe? Para tudo isso, a gente vai ter que ter responsabilidade espiritual. Saturno, portanto, pedirá de nós uma estruturação em relação à nossa própria religiosidade, à nossa espiritualidade, à nossa fé, o nome que você quiser oferecer, entretanto, com mais critério e com mais compromisso. No Brasil, às vezes, porque a gente tem essa coisa linda do sincretismo religioso, e isso é de uma imensa riqueza, às vezes a gente faz também, por outro lado, uma salgalhada de técnicas, de imagens, de saberes, que deixa algumas pessoas muito desorientadas. Então é preciso ter mais responsabilidade com aquilo que você lê, com aquilo que entra na sua vida. Algumas pessoas poderão fazer, inclusive, e isso pode ser bem interessante, um retiro espiritual ou uma viagem de autoconhecimento, né? E pode ser, inclusive tem muita gente, sabe o quê? Que inicia uma vida monástica durante esse período. Bom, outro ponto importante, 4, ordem financeira. Alguns piscianos nem sempre dão a devida importância às coisas materiais. Às vezes eles são bem desconectados de dinheiro, né, de recurso, pois são mais do mundo da essência que do mundo da aparência. Mas isso pode causar um caos, uma bagunça na vida financeira. Por isso a chegada de Saturno exigirá deles estruturação das contas, quitação de dívidas, criação de reservas, de fundos para o futuro, ou mesmo investir num plano de previdência. Ai, que assunto chato, pois é, vai ter que cuidar disso. 5, saúde mental, de novo, mas agora não em nível coletivo, em nível pessoal. O trânsito de Saturno, ele amadurece, mas como nem sempre lidamos com o amadurecimento como ele deve ser, a gente tem medo de amadurecer, Saturno pode, ao invés de amadurecer, deprimir. Esse é um ponto muito importante. Por isso, é muito provável que muitas pessoas com aspectos importantes venham a flertar com uma profunda tristeza, melancolia, e aí a gente tem que começar a ouvir
o nosso corpo e os nossos sintomas. A gente tem que começar a dialogar com essa informação que chega para a gente. Grande parte desse diálogo com os sintomas, com os nossos sentimentos, com as nossas angústias, é a chave do diálogo do nosso eu com o nosso eu mais profundo, né? Eis um período muito bacana e muito produtivo, sabe para quê? Para a gente começar uma terapia. 6. Abaixa o vitimismo. Muitos piscianos são super vítimas das circunstâncias e tudo mais, né? Naturalmente eles se vitimizam, sentem-se excessivamente frágeis e vivem culpando os outros por conta das suas mazelas. Ah, a culpa é do fulano, do beltrano, do ciclano, mas nunca é do pisciano, né? Este será um momento muito importante que é para a gente assumir as nossas responsabilidades com relação aos nossos próprios atos. 7. Dose de realidade. Alguns nativos de peixes podem viver um mundo, ou melhor, num mundo paralelo com muita idealização, historinhas e sonhos, entre fantasias que iluminam e que escurecem a vida da gente. Ninguém diz que essas fantasias são sempre floridas, às vezes são fantasias meio difíceis, pesadas, macabras. Com o trânsito de Saturno, eles serão exigidos a enfrentar um período de pé no chão. Vamos botar o pé no chão? Vamos trazer uma dose de realidade? Super importante, ok? E aqui a gente está falando, por vezes, de vivendo fortes limitações de toda a ordem. Sim, podemos viver experiências de fortes limitações, todos os tipos de experiências dessa ordem. É quase como se não fosse possível sonhar. Saturno traz muito isso também. A gente pode não ter os nossos sonhos oníricos à noite, né? A gente pode não se lembrar mais disso, ou então a gente pode estar com... Sabe aquele sonho da vida que de repente a gente fala, puxa, não posso mais sonhar com isso, acho que isso não vai emplacar. Mas muito pelo contrário, de repente é nesse ano, justamente nesse ano que a coisa pode emplacar, justamente porque Saturno está ali para te dar consistência para você fazer com que essa coisa vire realidade. Bom, já falei sobre isso. 8. Para falar sobre envelhecimento, Saturno é o velho, não é mesmo? É o deus Fênix, é o deus senil, é o deus velho. Ele é o princípio do amadurecimento e é o princípio do envelhecimento. Por isso também a gente pode estar falando de doenças crônicas, não é mesmo? Entretanto, certos processos de amadurecimento podem ser vividos de uma maneira muito dramática, principalmente a gente que vive numa sociedade, né, que está sempre valorizando muito a juventude. Então, envelhecer numa sociedade em que a juventude tem um valor imenso pode ser uma coisa muito dramática, né? Entretanto, certos processos de amadurecimento podem ser vividos como uma etapa alquímica da vida, né? Como se a gente estivesse passando pela experiência de amadurecimento como um bom vinho. A gente vai se tornando melhor a partir do tempo. Portanto, cabelos brancos e menopausa, meus amigos e minhas amigas, pode ser uma etapa muito interessante dessa jornada. 9. Tempo de exílio. É tempo da gente se exilar. Peixes é o signo dos exilados, dos excluídos, dos invisíveis, dos que ficam à margem da sociedade. Por isso, a gente pode estar falando de um período de isolamento. E isso pode ter a ver com aprisionamento, a gente pode, né, pessoas que podem viver essa experiência, a gente pode viver isso indo para um país estrangeiro em que a experiência de adaptação é sempre muito difícil, né? A gente pode estar falando de migrantes e de refugiados, pessoas que venham passar por essas experiências pessoalmente. A gente pode estar falando de exílio num monastério, uma pessoa que vai começar a viver uma vida espiritual mais focada na formação desse novo ser, não é mesmo? Mas a gente também pode estar falando de um exílio meio na casa de um parente, numa casa de praia, para a gente se dedicar a um processo criativo. De repente é um ano para você se isolar, para você escrever um livro, sabe? Preparar um álbum, fazer o roteiro de um filme. Às vezes é muito mais nesse sentido também. Bom, vamos chegar ao 10º ponto, que é importante, talvez o mais importante deles, a materialização dos nossos planos, dos nossos sonhos. Por quê? Porque Saturno materializa, Saturno concretiza e solidifica. Por isso, este poderá ser um bom período para a gente transformar, sim, sonho em realidade, sair da idealização, para de idealizar, para de ficar com aquele sonho, sabe, como se fosse um burrico com uma cenourinha na frente, que está sempre perseguindo aquilo, mas não alcança nunca. Esses podem ser anos
para a gente construir isso tudo, para a gente alcançar isso tudo. Portanto, seja mais racional, trace planos plausíveis, sonhos concretos, sonhos possíveis, né? E não tenha medo de trabalhar duro. Saturno recompensa quem trabalha duro, ok? Não tenha medo, portanto, de pôr a mão na massa. Bom, moçada, bora falar sobre como tudo isso pode funcionar nos nossos mapas pessoais? Bom, vamos lá. Todos nós temos peixes no nosso mapa natal. Se todos nós temos um mapa astral, a nossa mandala astrológica, a foto do céu no dia do nosso nascimento, nós temos as 12 casas e os 12 signos. Entretanto, nem todo mundo tem aspectos importantes ou planetas em peixes. Esse trânsito de Saturno por peixes, obviamente que ele vai incidir muito mais sobre pessoas que tenham planetas pessoais em peixes. Então, portanto, quem tem Sol, Ascendente, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte em peixes vai sentir Saturno passando por esses planetas durante esse período. Se você não tem nenhum planeta neste signo, localize onde está peixes no seu mapa astral. Né? Dependendo da casa astrológica. O que é a casa astrológica? É a área da vida. Então, naquela área da vida, Saturno vai estar passando e trazendo essa experiência que às vezes é de dificuldade, que às vezes é de castração, mas é de amadurecimento, é de aprendizado e de construção. Tá bem? Bom, o que mais que eu escrevi? Já me perdi. Parará. De modo geral, os piscianos ou pessoas com aspectos importantes em peixes poderão viver, portanto, um ciclo de amadurecimento, de restrições, sem dúvida, né? Com várias dificuldades, períodos de dureza emocional e de envelhecimento. O que, inevitavelmente, irá fazer com que muitos se perguntem: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Ou melhor, o que eu fiz da minha vida até agora? Sabe essa questão de Saturno como aquela figurinha que conta o tempo? Esse é o momento para pessoas com aspectos importantes em peixes se perguntarem o que fizeram dos anos das suas vidas até agora. Por isso, muitos podem vir a tomar decisões que reestruturem as suas vidas. Afinal, o que você quer fazer da sua vida daqui em diante com o tempo que lhe resta? Às vezes as pessoas falam, eu só vou pensar isso lá na frente. A gente tem que pensar nisso com mais frequência, sabe? O que eu vou fazer da minha vida pelos próximos anos ou com o tempo que me resta? Às vezes me resta 15 anos, às vezes me resta 30 anos. Saturno traz reflexões muito profundas e muito importantes para a vida da gente. Ele é o senhor do tempo e a gente precisa se organizar com o nosso tempo aqui embaixo na Terra. Bom, moçada, esse é um aspecto que vai mexer com pessoas que têm signos de água e signos mutáveis. Nativos ou pessoas com planetas importantes nos signos de água, portanto, Câncer, Escorpião e Peixes, poderão sentir mais fortemente os chamados de Saturno, mas de uma maneira mais construtiva, porque está em trígono, né? Como quem conta muito mais com a ajuda de um velho amigo. Entretanto, as pessoas que têm planetas em signos mutáveis, né? Geminianos, sagitarianos, virginianos e os próprios piscianos podem sentir a experiência desse Saturno em Peixes de uma maneira mais penosa, como se estivessem próximos de um inimigo. Entretanto, de um modo geral, para quem não tem medo que como cantava Caetano, é um dos deuses mais lindos, né? Escutem, né, a oração do tempo de Caetano. Certamente esse será um período de grande amadurecimento. Ser com Saturno, né? Permitir-se caminhar com este Senhor e não contra ele, vai junto com ele, não vá contra ele. Essa é a questão. Apesar de todas as dificuldades, essa pode ser uma maneira muito produtiva de enxergar isso. Seria sem dúvida ir com ele de mãos dadas, uma das nossas melhores estratégias para passar por esse período de desafios. Bem, moçada, o texto desse vídeo está na íntegra no site. Lá eu apresento o calendário com todas as datas, quando entra Saturno em Peixes, quando fica retrógrado e quando sai de Peixes lá na frente e entra em Áries. Portanto, vocês podem acompanhar. Gostaria de trazer algumas observações importantes. A arte que ilustra o texto de hoje, o conteúdo de hoje, no Instagram e no YouTube, é de um parceiro, do Peter 101.
É uma arte linda, tem o planeta Saturno, tem a ampulheta, que é a contagem do tempo, que é um símbolo tão saturnino, dentro das águas do mar, com todos aqueles seres do fundo do mar, que tem tanto a ver com a nossa inconsciência profunda. O Peter fez um vídeo mostrando passo a passo de como ele estruturou essa arte digital no canal dele. Portanto, deixo o link para vocês aqui embaixo nas descrições, aqui em cima na tela. Outra coisa importante, os grandes aspectos desse ano de 2023, as grandes transformações têm a ver com Júpiter em Peixes, ou melhor, Júpiter em Áries. Já fiz o vídeo sobre essa que é uma grande marca de sorte, deixo o link para vocês aqui embaixo nas descrições e aqui em cima na tela. E amanhã eu estou fazendo Plutão em Aquário, e assim que estiver pronto também deixo os links para vocês, ou melhor, o link aqui embaixo nas descrições, aqui em cima na tela. Outra notícia, outra observação. Se você acha que esse vídeo pode ser um farol na vida das pessoas, pode ajudá-las a entender e a passar melhor por esse período, a ser e estar melhor nesse período aqui no planetinha, compartilhe com seus amigos piscianos ou piscianas, tá bem? E é isso, a gente se encontra de novo amanhã. Deixei todos os assuntos, já falei de tudo? Já falei de tudo. Bem, moçada, desejo a todos um feliz 2023. Acho sinceramente que se a gente encarar Saturno muito mais como amigo e muito menos como um cara que está ali para puxar o nosso tapete, acho sinceramente que a coisa flui de uma maneira muito mais leve. Se a gente, quem não tem medo de trabalhar e de aprender, não vai sofrer tanto assim com Saturno, tá bem? Um beijo carinhoso, feliz ano novo para todos nós e amanhã tem mais. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.